Então agradeço a presença de todos vocês na tarde de hoje, encarnados e desencarnados também, que estão aí sentados nos bancos vazios, né, para acompanhar, para a gente possa refletir nesta tarde sobre a doutrina espírita. Eu chamo essa série, né, que eu tenho feito de Obreiros do Bem, né, que são esses espíritos que encarnaram com o objetivo da divulgação, primeiro a codificação através de Kardec, depois a continuidade, Leon Denis, né, o francês, como Kardec, Batuíra, português, Augusto Elias da Silva, os dois foram para o Brasil, né? Augusto Elias da Silva, fundador da revista O Reformador, participou da formação e da fundação da Federação Espírita Brasileira. Anália Franco, Carbar Schutel, Inácio Bittencourt, outro português, Bezerra de Menezes, que vocês conhecem, outros provavelmente vocês não conheçam, né, porque muitas vezes são ligados mais ao Brasil, né? Fernando de Lacerda, um médium excepcional português, o Chico, que todos conhecem, Elipso Barçanufo e assim por diante, tá? Então são esses espíritos que vieram realmente, além de fazer a divulgação da doutrina, o fizeram através do seu exemplo de vida. Cada um deles tem um trabalho social, tem um trabalho de esclarecimento junto à população, em todos os aspectos, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre a Anália Franco. É uma figura que muitos já ouviram falar, como a Meimei também, né, que está ali, né, a Meimei. Mas quem foi, né? Quem foram esses personagens? O que eles fizeram? A Anália Franco é um exemplo, né, de uma pessoa que a gente já ouviu falar, mas não sabe quem foi. Qual a importância que ela teve, principalmente no seu aspecto de educadora, que nós vamos ver, né? Ela nasceu em 1853 e desencarnou em 1919, certo? Nasceu no Rio de Janeiro, na cidade de Resende, como vocês estão vendo, 1º de fevereiro de 1853. Há sim uma controvérsia sobre o nascimento dela. Você vai ler sobre as biografias dela, alguns falam 1853, outros 1856, mas depois fizeram uma pesquisa, inclusive um biógrafo dela, o Eduardo de Carvalho, que realmente foi checando os documentos da vida dela e considerou que a data certa realmente é 1853, que é a data do nascimento de Anália Franco, tá certo? Seu pai era um contabilista, Antônio Mariano, a mãe Teresa Emília de Jesus, que é professora. Teve 2 irmãos, Antônio Mariano Franco e Ambrosina Franco, não é? São alguns dados, né, rápidos sobre a sua família. Quando ela já tinha 12 anos, os pais, por necessidade de trabalho, mudaram-se para a cidade de São Paulo. Em 1876, a sua mãe, né, e a família transferiram-se para Guaratinguetá, onde passou a lecionar. E a sua filha começou ali a sua carreira de educadora, não é isso? Então, ainda bem jovem, ela auxiliava a sua mãe na tarefa da educação, tá? E em 1877 retorna à capital para fazer a escola normal. Não sei se aqui em Portugal foi assim, mas eu, por exemplo, quando estudava na escola primária, a maioria que a gente tinha era de professores e não professoras na escola normal. Então a escola normal formava mais professores. E assim foi em São Paulo, porque uma sociedade muito ligada assim em volta do homem, né? Nós sabemos que a mulher era poucas vezes alfabetizada, principalmente do interior do Brasil, e ela tinha que simplesmente aprender a costurar, a cozinhar e cuidar dos filhos. Não era assim. À época, a cultura não permitia que a mulher realmente fosse educada, conhecesse as coisas e tivesse uma profissão, nem pensar, não é? A não ser que ela fosse viúva, tá certo? Para poder se manter, mas do contrário, de casa não podia. Então, repare que nós vamos ver que a Anália, ela defendeu bastante ao contrário, a independência da mulher, que nós vamos ver, inclusive causou muitos problemas para ela, não é? Repare que quando ela fez o curso normal como professora, ela disse na formatura: vencemos, amigas, porém este é só o começo do que nós, mulheres, poderemos fazer para clarear a mente obscura desses que se dizem os intelectuais do futuro.
Ali ela já dá uma alfinetada nos homens que estão ali todos acompanhando, né? Aquelas professoras, poucas professoras, né, que a gente tinha nessa época, e ela já começa a mostrar exatamente a que veio, né? Ela procura mostrar a capacidade intelectual da mulher diante de uma sociedade, realmente, como nós já comentamos, que não era dada à mulher a cultura, o conhecimento de um modo geral, não é isso? O estudo que ela fez como professora já percebeu os métodos que eram utilizados na época da educação, não é isso? E ela já começou a incomodar, quando ela começou a trabalhar, os velhos professores, ali está colocado entre aspas, aquelas pessoas que já relutavam em aceitar os novos métodos, não é isso? Lembrando que eu também, muitos de vocês também pegaram uma época de muita dureza com os professores, não é isso? O castigo, não é isso? A palmatória, a gente teve muito, eu ainda cheguei a pegar isso, né? A reguada, né? Então a Anália, assim como Eurípides Barçanufo, que depois nós vamos ver, a sua educação era muito distante disso, estava mais afeita, mais à categoria de Pestalozzi, não é isso? Aquele grande educador que foi professor de Allan Kardec, certo? Uma coisa que ela também inovou, que à época, na escola os meninos eram separados de meninas. Eu não sei aqui em Portugal como é que era isso, tá? Era também? Tá. E eu me lembro que mesmo na década de 1960 também, quando eu estudava lá nas séries, no antigo ginásio, era simplesmente a sala só de meninos, só de meninas. A gente só via as meninas na biblioteca, né? Então ficava ali todo mundo, vou para a biblioteca, né? Só para ver as meninas, não é? Então era muito curioso isso. E a Anália já tirou isso aí, as suas salas eram misturadas, meninos e meninas. E ela dizia o seguinte, segundo a Anália, era preciso acabar com a malícia que só existia em cabeças mal formadas de princípios morais. Estava na cabeça da pessoa essas malícias de menina ficar com menino, iam se juntar, ia fazer coisas indecentes. Nada disso. Se a sociedade fosse separada, se a nossa sociedade fosse homens separados de mulheres, eu até concordo que a educação fosse assim. Mas não é assim a sociedade. Então, a Anália já, repare, os métodos de Anália, né, a questão do castigo que ela não utilizava e separação que existia de meninos e meninas, ela já não concordava com isso, tá certo? Ela dava também as aulas de religião, né, na sua estrutura que ela colocava. Por quê? Por que ela colocava a religião? Repara que a religião não era assim que a pessoa decorasse o nome dos santos, nada disso, não é isso? As aulas de religião era para que seria assim mais que eu diria religiosidade, para que as crianças entendessem a importância de você respeitar os semelhantes, a convivência fraterna. É isso que a religião deve fazer, para melhorar a nossa condição social, as nossas relações, não só em casa, mas também no dia a dia, no trabalho, etc. Não é? Então ela tinha essa preocupação e aqui nós vamos ver para frente que jamais, nós vamos ver que ela se declarava espírita, mas jamais ela falou em espiritismo nas suas aulas, tá certo? E também a questão da higiene, porque era difícil também à época, as crianças viviam descalças, não tinha a questão do banho, então ela começou realmente a organizar as crianças, orientar de tal maneira que elas viessem limpas na escola, tá? E também ela começou a produzir cartilhas para as mães, para que as mães continuassem com essa questão da higiene na sua casa, para que as crianças chegassem limpas à escola, tá? E era uma higiene aplicada, ela mostrava como fazia, não era uma coisa teórica, a criança, não, reparava como é que você tomou o banho, né? Todos aqueles detalhes que nós sabemos da higiene. Então repare como ela dava uma educação, não só a instrução em si, que são as disciplinas, português, matemática, etc., mas também a vida como um todo, tá bem? Ela utilizou também uma coisa muito interessante, que foi o canto, a pintura, a poesia, o teatro na sala de aula, e também orientava professores a utilizar a arte na educação. Hoje nós sabemos que isso é muito importante, mas na época não, né? A preocupação mais eram as disciplinas básicas, né? Você saber fazer uma conta,
não é? Saber lá assinar o nome, entender, ler um texto, poder escrever uma carta. Mas não, educação não é só isso. Isso é uma instrução que a gente dá, alfabetização, mas a coisa tinha que ser muito mais amplificada, muito mais ampliada. Então era educação como um todo. E nós sabemos que a arte tem uma importância muito grande na educação de todos nós, tá bem? Bom, aqui nós vamos ter, que aconteceu no Brasil em 1871, a chamada Lei do Ventre Livre. O que seria isso? A partir daquela data, filhos de escravos não seriam mais escravos, tá bem? Então teve a lei do sexagenário, a partir dos 60 anos não era mais escravo, também teve essa lei do ventre livre. Aconteceu o seguinte, essa lei teve um lado negativo. Essa criança precisava ser amamentada. Só que essa mãe que amamentava, ela tinha que trabalhar. Ela não era liberta, ela continuava escrava. O que acontecia? Muitas dessas crianças iam para a chamada roda da Santa Casa de Misericórdia, ou também Roda dos Expostos, que também em Portugal, pelo que eu li, também acontecia, não é? Então a pessoa chegava lá, tinha uma caixa, né? A pessoa não queria o filho por uma série de motivos, não vou aqui discutir qual o motivo, mas não era possível cuidar daquela criança, então pegava a criança, colocava ali, ela rodava e caía dentro lá do convento, onde as irmãs cuidavam dessa criança, tá bem? Só que muitos cresciam e ficavam pela cidade, perambulando, mendigando, tá? Então foi um aspecto muito negativo que teve a questão da lei do ventre livre, né? Teve o lado positivo, mas também teve esse aspecto com a questão social, não é isso? Sabendo disso, olha só que interessante, aí você já vê como que era o espírito de Anália Franco. Ela percebeu, sabia desses acontecimentos, né, teve conhecimento disso e abandonou o cargo de professora dela na capital e foi para o interior do Brasil. Por que para o interior? Porque no interior do Brasil que tinha mais a questão da agricultura, né, o pessoal do campo, né, das lavouras. Então ali tinha sim mais trabalho escravo, tá bem? Então ela vai conseguir uma casa e repara que ela queria conseguir uma casa para abrigar essas crianças, não só crianças negras, mas também crianças brancas que estavam na rua, né, perambulando pelas ruas, para que elas pudessem ser abrigadas, né? Então ela consegue uma casa de uma fazendeira e já começa a juntar criança. E a mulher falou assim, a dona da casa falou assim: olha, você não precisa pagar nada, desde que você não misture as crianças negras com as crianças brancas, certo? Aí a Anália não concordou com aquilo, também seria contra os seus princípios, separar crianças negras e brancas, né? Então ela resolveu pagar o aluguel, tá? Vou pagar então, e isso era metade do salário dela de professora, tá? Então repare o cuidado, e a coisa começou a apertar, e ela começou a sair, a pedir. Ela saía com essas crianças. Vocês imaginam uma cena aí. Imagine hoje uma professora saindo à rua com um bando de crianças maltrapilhas pedindo esmola. Então ela fez isso numa época que vocês viram como é que era a questão da mulher. E ela era considerada, para os moldes da época, uma mulher perigosa. Onde já se viu andar com crianças negras, amparando crianças negras, pobres, pela rua, mendigando, tá certo? Mas ela não se abateu com isso e continuou o seu trabalho. Depois eu li também que mesmo assim, depois a dona da casa conseguiu, através dos políticos, tirá-la de lá com as suas crianças, tá? E ela foi para outros locais onde funda, né, depois, já continua, né, chamada a casa maternal para abrigar essas crianças, tá certo? Aí seria um exemplo de como seria uma casa que ela tinha, né? Eu não sei exatamente se essa, não vi, pela foto que eu vi, falava que era um lar de Anália Franco, mas não sei exatamente se foi a primeira, mas uma das casas de Anália Franco que ela fundou à época. Vocês vê aí o número de crianças que tinham, tá certo? E ela vai receber ali um apoio muito interessante dos abolicionistas, tá bem?
porque ainda não existia, não teve ainda a libertação dos escravos no Brasil, nessa época não tinha acontecido, e ela começou a ter o apoio, né, desses abolicionistas e republicanos, tá? Que contra, né, os católicos, os escravocratas e monarquistas, tá bem? Que a maioria, lógico, era católico, né? Repare, uma citação: com o decorrer do tempo, deixando algumas escolas maternais no interior, Anália retornou a São Paulo. Sua missão, porém, não era política. Sua preocupação maior era com as crianças desamparadas, o que a levou a fundar uma revista própria, intitulada Álbum de Meninas, cujo primeiro número veio a lume em 30 de abril de 1898. O artigo de fundo tinha o título As Mães Educadoras. Seu prestígio no seio do professorado já era grande quando surgiu a abolição da escravatura e da república, tá? Eu esqueci de dizer que Anália Franco é considerada a grande dama da educação brasileira, tá bem? E aqui tem um exemplo, tá, desse álbum chamado Álbum das Meninas, tá? Onde ali nós vamos ter 30 de abril de 1898, não é isso? Onde nós vamos ter as ideias que a Anália Franco tinha da educação, da questão da mulher na sociedade, o papel da mulher, né? Orientava também a questão da literatura e outras questões culturais. Repara que ela procurava sempre abranger, né, toda a educação como um todo, tá bem? Então está aí o exemplo da Álbum das Meninas, tá? E ela, além de como formação de educadora, Anália Franco era romancista, escritora, musicista, teatróloga e poetisa. Escreveu uma infinidade de livretos para a educação das crianças. Então ela escreveu peças de teatro que eram interpretadas, depois nós vamos ver que ela fundou grupos de teatro, né? A questão de músicas, né? Fez poesias, quer dizer, era uma pessoa muito engajada, escreveu, né, nos periódicos todos as suas ideias sempre bem abrangentes sobre a cultura, sobre a sociedade e principalmente o papel da mulher para que fosse realmente engajada nessa sociedade da época. Bom, olha só agora, entre os anos de 1897 e 1898, ela sofreu uma cegueira temporária, né? E aí, pelo que li, foi a época em que ela teve contato com o espiritismo. O caráter científico da doutrina, como a doutrina aborda nos aspectos espirituais, realmente encantaram a Anália Franco. E ela procurou, sim, desenvolver, intensificou a sua produção literária, escreveu contos, mais matérias para os jornais, revistas progressistas e livros, não é? Só que nós vamos ver, a relação de Anália com o espiritismo foi muito discreta. Então, ela vai ser combatida pelos não espíritas e pelos espíritas. Por quê? Pelos não espíritas porque era uma mulher, né, muito arrojada, muito fora do padrão da época. Ela adotou, né, se declarou espírita, que era uma doutrina considerada do demônio, é isso? Era uma coisa de loucos. Então essa mulher realmente era uma mulher perigosa. E para os espíritas da época, ela não era engajada suficientemente, tá certo? Ela não ia, não colocava, não participava realmente dos grupos espíritas, como a gente tinha mais para frente, os grupos de jovens espíritas, etc, etc. Ela não se envolvia com isso, certo? Por quê? Porque ela tinha muito trabalho para fazer, tá? Então ela era combatida muitas vezes, criticada, porque ela não se engajava totalmente, não era tão participante nos movimentos espíritas da época, tá bem? Então, como eu disse, mesmo se declarando espírita, Anália jamais fez proselitismo, nunca tentou convencer ninguém para ir para a doutrina espírita. Seus manuais de educação não há menção sobre o espiritismo. Então ela jamais fez colocou, né, nos textos alguma ideia do que era o espiritismo, a importância do espiritismo, nada disso, tá bem? E nós sabemos que essa época também nós vamos ter outras pessoas que se engajaram muito, se dedicaram muito às questões sociais. Bezerra de Menezes, que nós já conhecemos, o doutor Bezerra de Menezes, e o educador, fundador da primeira escola espírita do mundo, né?
que foi Eurípides Barçanufo, que vai ser o assunto para outro dia, tá bem? Com a implantação da República no Brasil e com as leis regulamentadas, Anália Franco, apoiada por 20 senhoras amigas, fundou a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, no dia 17 de novembro de 1901, com sede no Largo do Arouche, em São Paulo. Pode-se dizer que essa foi uma das maiores obras que ela fez. Nós vamos ver que ela fundou muita escola, muita coisa, mas essa é aquela, pode-se dizer assim, a grande marca, não é, de Anália Franco. Aí tem um exemplozinho de uma foto, tá bem? Está aqui ela bem no centro, tá? Essa aqui é a Anália Franco, professora Anália Franco, é isso? Junto às alunas e corpo docente do Liceu Feminino, Associação Feminina Beneficente e Instrutivo de São Paulo, já aí em 1907. E essa casa, ela foi mudando, nessa sede começou ali em São Paulo, no Largo do Arouche, que é bem central ali em São Paulo, né, perto da Avenida São João, uma coisa bem central, mas depois ela foi para outro local, depois para outro local, que depois teve um local definitivo, que nós vamos ver depois uma foto desse liceu, tá bem? Agora vocês vão ver o pensamento de Anália Franco. É, pois, incontestável que a mulher, especialmente a pobre, seja educada como exige o estado atual da sociedade. É esta a educação que damos às nossas asiladas, preparando-as pelo estudo e pelo ensino profissional, para que possam viver sozinhas, movendo-se na sua esfera própria, quando lhes seja preciso fazerem o seu próprio destino, independente de qualquer proteção. O que ela percebeu isso aí? Como é que a mulher conseguia ser independente? Se ela tivesse uma profissão, se ela fosse instruída, se ela realmente saísse do analfabetismo, conhecesse, tá? Buscasse a independência, precisava, era possível ter uma boa educação, uma cultura e ter uma profissão. Então, Anália Franco tinha essa preocupação, tá? De dar principalmente à mulher desse período, não é? Ela mantinha escolas reunidas na capital, escolas isoladas no interior, escolas maternais, creches na capital, no interior do estado, bibliotecas anexas às escolas, escolas profissionais, arte tipográfica, curso de escrituração mercantil, prática de enfermagem, arte dentária, línguas, francês, italiano, inglês, alemão, música, desenho, pintura, pedagogia, costura, bordados, flores artificiais e chapéus, num total de 37 instituições. Então, essa mulher trabalhou muito, não é? Trabalhou muito. Aí tem um exemplo, tá? Das meninas aí todas aprendendo, não para costurar simplesmente para sua casa, mas aprender como profissão. Ser uma costureira realmente como profissão, como profissional, tá certo? E aí o que aconteceu? Começou a tomar uma dimensão muito grande essas instituições, e ela não teve assim, não tinha muito controle, então ela precisava de gente voluntária para poder auxiliá-la na organização e principalmente na contabilidade dessas instituições, porque ela conseguiu dinheiro através de arrecadações, de bazar, de leilão, né, pedindo, então precisava, né, isso que arrecadava tinha que ser muito bem controlado, então precisava de alguém com experiência em contabilidade, e era difícil você poder pagar, inclusive, alguém para fazer isso, tá? Mas a sua mãe sugere o nome de Antônio Francisco Bastos, que desde menino já havia ajudado o pai de Anália Franco, né, com os livros de contabilidade. Soube também que Bastos já tinha conseguido o seu diploma, chamava guarda-livros na época, que seria o contabilista, tá bem? Então essa pessoa, Antônio Francisco Bastos, tem aí o seu período, nasceu em 1850 e morreu em 1929, dedicou-se a trabalhos altruísticos ao lado de a grande missionária de Anália Franco, fazendo as escritas fiscais de mais de 70 obras assistenciais. Vamos ver quantas obras que Anália fez. Então, por ela fundada no estado de São Paulo, abrangendo escolas maternais, escolas elementares, albergues noturnos, colônias regeneradoras, 23 lares para crianças abandonadas e um patronato agrícola, tá? A convivência de Anália Franco e Francisco Antônio Bastos no trabalho cristão e espírita da assistência social era tão antigo que no ano de 1906
apesar de ambos terem mais de 50 anos de idade, resolveram casar-se, unindo assim os seus esforços para que a obra não viesse a sofrer solução de continuidade. Então ela casou com mais de 50 anos, os dois, para poder continuar o trabalho, não é isso? E aí, ela mantinha também, chegou um ponto que ela conseguia, chegava no político, não com a atitude de querer fazer política, mas para pedir auxílio, porque os políticos tinham, como até hoje, tem as verbas, é isso? A verba que vai para isso, que vai para aquilo. Então ela chegava assim e pedia: olha, nós precisamos de montar uma casa, precisamos de equipamento, precisamos daquilo. Então ela mantinha também alguma subvenção do Estado, mas com a ajuda da população, a venda dos produtos que eram manufaturados na sua escola, tá? Então aquilo que era produzido na escola, além do corte e costura, bordados que se fazia, flores artificiais, chapéu, roupa, boneca, brinquedo, tudo aquilo ia para ser vendido, comercializado, para que pudesse manter a alimentação dessas casas todas. Mas às vezes a coisa apertava mais, ficava difícil. Então, quando a situação financeira ficava mais crítica, saía extensa excursão artística pelas cidades do interior do estado, levando a banda musical feminina. Também não era comum, imagina, nem hoje é tão comum você ver um grupo só de mulheres, não é comum, imagina lá, no começo do século XX, tá certo? Então a banda musical feminina Regina de Feijó, composta por suas educandas e por um grupo dramático formado pelas participantes da coluna regeneradora Dom Romualdo. Então ela saía realmente com esses grupos, apresentava as peças, arrecadava dinheiro, tocava aquelas músicas para poder sempre conseguir o apoio, tá? E é interessante aqui uma passagem que eu li, que em uma de suas saídas em busca de ajuda financeira, Anália Franco foi a Ribeirão Preto, a cidade do interior de São Paulo, que nós, inclusive, a Aini e eu moramos lá durante 15 anos, conhecemos até bem essa cidade, E lá tem o Padre Euclides, conhecido muito benemérito da cidade. Lá em Ribeirão tem rua com o nome Padre Euclides, que é uma pessoa muito importante da época. Todos o conheciam, o amavam pelo bem que realizava, diziam até que ele curava, como Jesus, pois suas bênçãos faziam voltar a saúde e a paz nas pessoas doentes. E aí a Anália tenta conversar com o padre. Aí você imagina, ela chega no lugar, certo? Onde estava o padre, ele não estava, mas as pessoas lá do lugar do padre falaram assim: ele não vai querer receber essa Anália, era uma espírita. Meu Deus, que escândalo, o que vão dizer, O padre Euclides recebeu uma mulher que está assim com o demônio, Porque era espírita. E ela tentava e não conseguia falar com ele, tá? E ficavam ali comentando isso. Mas ela chega e encontra o padre. As palavras dela: Padre Euclides, eu vim a Ribeirão Preto para aprender com o senhor a praticar a caridade. O padre respondeu: Dona Anália, a senhora está enganada. Não veio aprender, mas sim ensiná-la. Eu tenho esta batina que me abre muitas portas e até mesmo muitas bolsas. Olha o que o padre disse: a senhora professa uma doutrina tão nobre quanto qualquer outra, mas ainda pouco compreendida e que lhe dificulta os passos. Mas eu e a senhora seguimos o mesmo caminho, procurando minorar o sofrimento alheio. Esta é a verdadeira lei de Deus. Existem padres e existem padres. Existem espíritas e existem espíritas. Nós não podemos confundir a religião com religiosos. Tá certo? Então, aqui, para o trabalho no bem, não teve barreira. E em seguida, ele pois foi ver, sim, foi ver a apresentação do grupo de Anália e já levou a doação que ele conseguiu da cidade de Ribeirão Preto. A aproximação de Anália com os trabalhadores espíritas. Jerônimo Ribeiro
que nós vamos falar no próximo encontro, que é um português, tá? Colaborador de Anália Franco. Trabalhou lá com ela e foi influenciado pelo trabalho de Anália Franco. E depois ele fez o seu trabalho e foi ajudado por Anália Franco. Batuíra, outro português, auxiliou Anália na assistência às crianças deficientes em lugares apropriados para elas, com exercício de fisioterapia e passes. Não são obreiros do bem? Todos eles. Não estão preocupados com a classe social da criança, que criança que é, se é católico, se não é. Não tem barreira nenhuma. O que tem é pessoas necessitadas que precisam ser ajudadas. É só isso que tem, não é? Dr. Militão Pacheco, médico homeopata, que passou a colaborar profissionalmente, dando assistência médica em ambulatórios criados pelo casal, favorecendo a classe carente do povo e as crianças. Carbar Schutel, outro conhecido, viajava de Matão uma vez por mês para dar às crianças muita alegria, com suas belas histórias sobre Jesus, evangelizando-as com o teatrinho de marionetes. Eu me lembro, quando criança também, de estar, quando fiz a primeira comunhão, né, e assistir na igreja um teatrinho de bonecos. Aquilo foi fantástico. A gente às vezes não tem ideia o que é para uma criança isso, ver fantoches e marionetes. É impressionante, quando tem uma história, os bonecos se mexendo, falando, é uma coisa impressionante. E as crianças gostam até hoje disso. Então, Carbar Schutel utilizava essas histórias para mostrar ali os ensinamentos de Jesus através dos teatrinhos. Bom, ao final da vida, Anália Franco havia fundado 71 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres que foram prostitutas, 23 asilos para crianças órfãos, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, além de oficinas para manufatura em 24 cidades do interior e da capital paulista. Cada vez que eu comecei a ler isso, mas eu fui afundando no sofá assim, ó, né? Fui me diminuindo cada vez mais pela grandiosidade dessa mulher. E aí, infelizmente, chega, né? Sai da Europa, não é isso? E vai para o Brasil, como tantas partes do mundo, a gripe espanhola. E nesse período, olha, atacou, né, essas entidades que a Anália trabalhava. Muitas jovens, crianças tiveram realmente, foram infectadas. Foi um trabalho muito grande. Ali direto, ela procurando ajudar com seus auxiliares, atender essas crianças, essas jovens, tudo que estavam contaminadas com a gripe espanhola. E ela, infelizmente, também foi acometida pela doença, faleceu no dia 21 de janeiro daquele ano. Tá? Foi enterrada no cemitério da Consolação, na capital paulista. Após a morte da esposa, Bastos viajou para Minas com o objetivo de fundar o lar de órfãos Anália Franco. E lá ele foi perseguido pelo clero local. Como eu disse, existem padres e padres, né? Espíritas e espíritas, pastores e pastoras, né? Que foram contra o trabalho dele, e ele teve que ir para o Rio de Janeiro para conseguir desenvolver. Lá fundou, né, o asilo de órfãos Anália Franco. Bastos ainda viveu mais 10 anos, né, e foi falecer em 19 de agosto de 1929, 10 anos após a desencarnação de Anália Franco. Continuou o seu trabalho muito árduo, muito grande, continuando o trabalho de Anália Franco. Aqui, olha, foi uma das últimas, pode ser a última sede da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, que nós falamos lá, aquela grande obra de Anália, né? Isso aí está no Jardim Anália Franco, né? Hoje é um local, um dos campos da Universidade Cruzeiro do Sul, lá em São Paulo. E aqui nós temos o Jardim Anália Franco, é um bairro nobre de São Paulo, né? Pertencente ao distrito de Vila Formosa, tá? Na zona leste de São Paulo, que surgiu no final da década de 60. Shopping Anália Franco, que tem em São Paulo,
E muita gente acha que bairro rico, shopping, pensam que a Anália era rica. Ela era professora. Eu pergunto, vocês conhecem professoras ricas? Alguém conhece? Eu também nunca conheci professora rica, né? Então ela também não era rica, tá? Então foi homenageada, mas não era rica, não é? Os bairros eram ricos que deram o nome dela, tá bem? E aí eu faço as minhas considerações finais com algumas frases que eu construí. A Anália Franco se declarava espírita. Por estar constantemente trabalhando em prol dos necessitados, deve ter frequentado poucas vezes os centros espíritas. Provavelmente não tinha tempo para tomar passe e nem assistir palestras, como nós estamos tendo a oportunidade aqui. O seu tempo era utilizado para servir. Citação de Mateus: quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deve servir aos demais. Segundo o Evangelho, a árvore boa dá bons frutos. Quantos bons frutos produziu Anália Franco? Ela divulgou a doutrina dos Espíritos e, consequentemente, o Evangelho por meio de suas obras, da sua realização, do seu trabalho. Ela viveu o Evangelho. Que o trabalho realizado por Anália Franco e seu luminoso espírito nos inspire a realizar algo que melhore a vida de nosso semelhante e, consequentemente, nossa condição espiritual. Esse é o objetivo nosso, de mostrar esses benfeitores, esses obreiros do bem, que a gente possa se inspirar no trabalho deles, que a gente possa ver o que é possível fazer pelo outro, além do meu desenvolvimento, o cuidado que eu tenho com minha cultura, com meu conhecimento, o que eu estou fazendo para facilitar, para melhorar a vida daquelas pessoas que estão ao meu redor. E aqui uma frase dela: a verdadeira caridade não é acolher o desprotegido, mas promover-lhe a capacidade de se libertar. Olha que profundo isso, não é? Porque muitas vezes é cômodo a gente dar uma esmola, é cômodo você dar uma cesta básica. Não que esteja errado, não é isso. Mas repare que ela é muito mais amplo o trabalho, né? Poder instrumentalizar a pessoa para que ela possa se manter com dignidade. Esse que é o espírito de Anália Franco. E aqui está um pouquinho de onde eu peguei, né, os grandes vultos do Espiritismo, né, do Godoy, do Jacinto, Anália Franco, o Anjo da Caridade, Carvalho Monteiro, a grande dama da educação brasileira, é isso? Grandes ceareiros, Anália Franco, e Zeus Vantuil, grandes espíritas do Brasil. Ok? Agradeço muito a presença de vocês e uma boa tarde.